Cláudia Menezes já está na tela aqui dividindo comigo. Ô Cláudia, que informação você tem pra gente sobre o policial, né? O comportamento agressivo, foi na Fazenda Grande do Retiro, agrediu a mulher, teve spray de pimenta contra uma senhora e duas netas. Informa pra gente, Cláudia, de volta. Isso mesmo, é uma mulher de 24 anos, é uma estudante de direito, Marvis Israel, ela está aqui ao meu lado. Ela foi agredida por um policial militar na última quarta-feira na Fazenda Grande do Retiro. Agora, essa agressão também me parece que é uma consequência de um problema familiar que a gente vai retratar daqui a pouquinho. Aqui ao meu lado está Marvis, a irmã, toda a família, a mãe, o tio e a avó. Marvis, conta como foi que aconteceu essa agressão. Então, a gente estava em uma reunião familiar, resolvendo sobre um portão. Até que minha irmã chegou e falou assim, os policiais estão descendo. Eu disse assim, deixa eu tentar conversar com eles, para eles não chegarem até exaltados, querendo saber e tal. Aí eu fui subir. Subi não, me desloquei em determinado espaço e falei com ele. O senhor pode me ouvir? Ele falou, não tente me impedir, mas aí eu falei, não tenho como impedir o senhor. Pode passar. Aí ele passou. E aí eu conversei com o segundo policial. O segundo policial até que foi atencioso e conversou comigo. Só que nessa, o outro policial, o cabo, foi até o outro portão e mandou meu tio sair, batendo no portão furiosamente. Eu falei assim, meu tio não vai sair. Ele não tem por que sair. Ele está no direito dele de ficar dentro da casa dele. Aí saia. Eu digo, não vai sair. Eu fiquei na frente, não vai sair, não pode sair. Por que o senhor está tratando assim? Não, pode, não é assim que se conversa. Vamos tentar conversar. Começou a me xingar, me xingando vários nomes horríveis. Até que minha irmã pegou e falou, eu estou gravando o que o senhor está fazendo, o senhor não pode fazer isso. Tem que tratar a gente como gente. E aí ele se exaltou e tentou tomar o celular da minha irmã. Foi quando eu peguei e tentei afastar. Eu afastei. Disse assim, você é doido, não pode fazer isso não. Ela ainda é uma menina, uma criança, ao tamanho dela. Ele se alterou mais depois que ela começou a fazer as imagens pelo celular, né? Exatamente, quando ele percebeu que ele estava sendo gravado e viu que todo aquele vexame que ele estava fazendo estava se tornando cada vez pior. E aí eu perguntei, fui e me direcionei ao meu primo, que fez o autor da chamada para a polícia, e falei assim, olha o que você está fazendo, fala alguma coisa para um policial, não está acontecendo nada, faz alguma coisa. Porque ele, o autor, ele pode pegar e parar aquilo ali. Só que ele continuou calado e foi nesse momento que o policial veio de outro canto, que eu nem estava direcionada a ele, e jogou spray de pimenta na minha cara, sem qualquer motivo. E aí, depois que jogou spray de pimenta, eu meio que fechada, ele novamente tentou tomar o celular da minha irmã. Foi quando eu peguei, afastei novamente, dei o celular pro meu tio, que ele também não vai entrar. Ele ainda tentou trocar minha liberdade, de dizer assim, eu não te levo, que ainda deu como desacato. Cláudia! Eu não te levo se você apagar as imagens. Eu disse, eu não vou apagar. Eu posso ser levada, eu vou ser levada, mas eu não vou apagar essas imagens. Oi, Casimiro. O que os outros policiais fizeram? Tentaram evitar essa ação do colega? Teve alguma iniciativa por parte dos outros policiais ou ficaram também de forma passiva vendo tudo acontecer? É isso, Casimiro está perguntando assim, quantos policiais estavam envolvidos, né, nessa abordagem e os outros policiais, qual foi a atitude deles? Estavam envolvidos três policiais fortemente armados e a atitude dos outros policiais foi assistir toda aquela impunidade. Um ainda tentou falar com ele, mas ele estava irredutível, não quis conversa. E deixou lá, os dois ficou lá assistindo. E pelas imagens, Marvis, foi uma abordagem muito agressiva. Eu me pergunto, o que você, que é uma jovem de 24 anos, estudante de direito, né, mostra até pelas imagens você tentando argumentar, né? Você estuda direito, né, dialogando. Então, assim, o que você sentiu nesse momento, porque foi uma abordagem muito agressiva? Primeiramente, como estudante, eu falo que quando a gente aprende na teoria, na prática foi extremamente diferente, porque a gente aprende que tem que ter aquele diálogo, tem que ter uma conversa, que a polícia militar é uma polícia ostensiva, para combater aquilo, não precisar de toda aquela, levar para a delegacia, etc. As coisas. Mas quando a gente vê na realidade, foi um puro vexame. Ele me tratou mal, ele me xingou de vários nomes,
não faltou pouco para me agredir, pegou a arma, sendo que eu estava sem camisa, nem estava com qualquer tipo de ameaça para ele. Não tinha nada. Agrediu minha irmã, que não tinha absolutamente nada, estava gravando. E eu ainda continuo dizendo, a gente tem que gravar para se sentir segura, para ter alguma prova, porque se eu não estivesse gravando naquele momento, ou não tivesse outra câmera gravando, ninguém ia acreditar no que a gente fala. Então, é muito pesado tudo que aconteceu, é horrível, eu sinto a ardência ainda do gás de pimenta na minha cara, coisa que nunca tive, eu nunca fui abordada por nenhum policial na minha vida. Imagine, e acontece assim, tudo isso assim, de uma vez só. Eu não consigo dormir direito, eu já imagino aquela abordagem novamente, tudo que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, e etc. coisas. Ô Marvis, a gente vê, né, pela sua voz que está embargada mesmo, a gente vê o quanto você está abalada emocionalmente. Eu volto com você, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, Casimiro. Segura aí, Cláudia, eu volto com você daqui a pouco, tá certo? Por isso a necessidade e a importância da câmera, né? Na farda da polícia. Vamos falar direto com Cláudia Menezes, ela está ao lado da vítima de uma agressão por parte da polícia. Ô Cláudia, de volta com você, você está com outras pessoas também, é isso? Isso, eu estou aqui com a família de Marvis, que foi agredida por um policial militar, a irmã dela, Marcele, que fez 18 anos em setembro do ano passado, ou seja, há poucos meses. Ela estava também no local e na hora, né, no momento em que sua irmã foi agredida. Você, inclusive, pegou o celular para fazer as imagens. Conta pra gente, Marcele, como é que foi isso? Isso, na hora que eu vi os policiais descendo, eu vi ele sendo agressivo com minha irmã, nas palavras, aí eu fui chegando perto e comecei a gravar. Aí ele não queria conversa de forma alguma, ela falou, não, eu quero conversar com vocês. Tanto que na gravação até minha avó aparece falando, aí minha avó, não. Aí minha irmã falou assim, não, calma, eu só quero conversar, eu quero explicar o que aconteceu. Aí ele pegou e falou assim, não, você não vai me impedir. E aí passou. Aí ele só queria saber de levar meu tio, querendo falar com meu tio para levar meu tio. Mas quando você estava com o celular filmando, o que foi que ele fez, o que foi que ele te falou, né, para você e sua irmã? Isso. Aí, na hora eu peguei, ele começou a falar algumas palavras obscenas pra minha irmã. Aí eu peguei e falei assim, eu tô gravando, você já chega assim, agressivo, xingando a pessoa. Aí ele pegou, veio e me deu um tapão pra pegar meu celular. Ou seja, você também foi agredida. Ele te deu um tapa, foi isso? Um tapa onde? Ele fez assim, ó, pra pegar meu celular. Só que aí na hora eu peguei e segurei, postando que a gravação ainda parou. Aí a sorte é que tinha a câmera da casa. Aí minha irmã pegou e conseguiu afastar, que ele tentou pegar mesmo, segurar, eu segurando o celular, ele tentando tirar. Ou seja, ele meio que fez a força, foi isso? Foi. Aí depois ele pegou, minha irmã foi falar com o Samuel, que é o nosso primo, pra pegar e ele pegar e tomar atitude de falar, ó, você que chama a polícia, você podia intervir isso aqui. Aí ele pegou e meteu spray de pimenta no rosto dela, como ela falou. Aí ela pegou e começou a jogar água, que tava ardendo muito. Nisso, eu tava do lado dela, tentando ajudar ela. Ele pegou e tentou me dar um mata-leão e tentar pegar meu celular de novo. Olha só a história. Ele tenta agredir sua irmã, né? E conseguiu, né? Agrediu sua irmã. Tentou agredir você e também conseguiu agredir você. Ou seja, ele colocou spray de pimenta bem também, perto, né? Do olho da sua irmã. Poderia até ter acontecido algo pior, né? Porque ela até hoje está sentindo, isso aconteceu na quarta, ela até hoje está sentindo, ela me disse, muita ardência, dor de cabeça devido a isso. Então, assim, como é que você se sente aos 18 anos presenciando uma cena, né? Chega a ser violenta, né? Como essa. A gente fica traumatizada, né? Porque a gente não tá nem conseguindo dormir direito. Porque a gente fica lembrando da cena, a gente não sabe por onde ele anda. Desculpa. Por onde ele anda aí. Você não está se sentindo segura? Exatamente. E você, Marvis, também? Você está com medo? Qual é o seu sentimento? Eu me sinto com medo. Como é que eu saio? Porque ele pode estar na rua a qualquer momento. E eu não sei o que está passando na cabeça dele, no coração, qual é o tratamento que ele está tendo. Então, eu espero que ele esteja com um tratamento que ele tenha... aprenda que aquilo que ele fez foi errado, mas que no momento que ele voltar para as ruas, ele não esteja por aqui. Eu queria muito que ele não estivesse no mesmo bairro que pelo menos eu passo minhas férias.
Inclusive, ela disse que veio aqui também hoje, ela vai prestar depoimento na segunda-feira, não é isso? Mas ela veio aqui hoje justamente para pedir uma medida protetiva. O que foi que falaram aí na delegacia para você? Que não tinha a necessidade, porque como era uma rua sem saída, ele não tem aquela... Não vai ficar diretamente andando por ali ou saindo, voltando. Então não tinha necessidade de ter essa medida, e fora que também eu morava em outra cidade. Aí eu disse assim, apesar que eu tô passando as férias, eu ainda pretendia passar um pouco mais. E vou ter que passar um pouco mais, querendo ou não, porque agora eu tenho tudo isso para render e agilizar com também a corregedoria. Só explicar rapidinho aqui, para encerrar, essa família aqui, né, a mãe, Marvis, a irmã Marcele, elas moram em Feira de Santana, então estavam aqui realmente de passagem, né, curtindo a família, os amigos, e aí aconteceu tudo isso. Eu volto com você, Casimiro. Obrigado, fica aí, Cláudia. Eu volto com você daqui a pouquinho, que eu quero saber mais detalhes dessa história. Inclusive, a informação que eu tive, você vai confirmar, que 2 netas foram também vítimas, né, de spray de pimenta, mas você confirma pra gente daqui a pouco. Ela agrediu minha mãe, dando um soco no rosto. Nós levamos minha mãe para a delegacia do idoso, prestamos queixa e ela teve uma medida protetiva. Só que minha mãe achou que ela ia melhorar, né, que ela ia rever isso, ia se arrepender, e não houve. E aí agora, né, veio o problema com minhas filhas, né, porque indiretamente e diretamente ela está no meio, porque foi com o filho dela, porque se é o filho dela, ela está lá, ela poderia ter, né, impedido essa ação. Não tinha por que chamar a polícia, né? Porque se estava uma família, todo mundo família lá reunido, eu não estava presente, mas eu estava acompanhando. E só para a gente esclarecer, para você que está em casa assistindo a gente, ou no celular, enfim, existe uma coisa, né, assim, vocês estavam reunidos em família, não estavam brigando nem discutindo, né, segundo vocês mesmos me contaram, e aí um primo de Marvis, que não pôde participar dessa reunião, porque o pai dele estava presente nessa reunião, e falou, meu filho, você não vai participar. Ele ficou chateado, não sei o que aconteceu, e ele que chamou a polícia. Ele é filho da sua irmã, é isso? Minha mãe em 2017, desculpe. Então, ele é filho da Sueli, irmã de Celidalva. E, infelizmente, ela é minha irmã, né? Tenho que dizer que é, mas eu digo que infelizmente é. E tem outra também, Ana Célia Araújo Machado, que ela é PEFEM e ela dá cobertura nisso aí tudo, entendeu? Ela orienta eles. Então são 2 irmãs? São 2 irmãs, infelizmente, entendeu? Ana Célia é PEFEM, eu creio que eu não tenho contato com ela, que ela deve estar até já para se aposentar, e ela dá cobertura em tudo, e ela orienta a chamar a polícia. Entendeu? Então eles vêm, porque a gente pensa assim, ó, como é que a gente liga para 190 e diz que tem uma reunião de família e que aí a polícia vem, tal, beleza. E como é que esse policial já vem furioso? Então, o que é que foi orientado com esse policial? Ela acha então, né, Cláudia, que houve um conluio da irmã com a polícia, é isso? Ele. Então, orienta para chegar lá, fazer mesmo, né, o que ele bem quiser. E foi isso. Casimiro está fazendo uma pergunta. Isso, exatamente. Ela acha que houve acordo, né? Seria isso? Se ele dava um acordo entre a sua irmã e o policial? Isso, eu não tenho dúvida disso, porque se da outra vez com minha mãe foi isso. O policial, ela deu um soco na cara de minha mãe, de repente chegou uma viatura para fazer cobertura para ela sair, num caso que a gente queria pegar ela para levar para a delegacia, para pegar o flagrante. Aí chegou uma viatura com 3 policiais e faz cobertura para Sueli sair e embora. Só para deixar claro, a Sueli, sua irmã, agrediu a sua mãe, né? A própria filha, entendeu? Agrediu a mãe em 2017. Você tem a foto, né? Até da agressão, né? Da sua mãe. Será que se você mostrar a foto a gente consegue visualizar? Sérgio Borges, nosso cinegrafista, vai tentar aí mostrar para vocês, olha. Abre um pouquinho a foto, Celidalva, só pra gente... Só pra gente mostrar. Olha o olho da mãe dela. Tá vendo? Ela foi agredida pela própria filha. A mãe tá aí do lado, é isso? Foi um murro. Foi um murro que ela deu em minha mãe, que eu achei um absurdo. E eu tava em feira de novo e vim correndo. Mas aí quando eu cheguei, já encontrei os policiais fazendo cobertura. Tanto foi que eu ainda perguntei assim aos policiais, o senhor sabe o que é que tá acontecendo?
Aí ele falou assim, não, eu não quero saber, eu sei que eu recebi um telefonema e que disse que tinha que pegar e tirar uma pessoa daqui. Eu disse, quem foi essa pessoa? Ele falou, senhora, eu não quero saber de nada não, bora. Aí chamou Sueli, entrou na viatura e levou, entendeu? Então existe também aí uma questão familiar. Eu estou aqui com a mãe dela, que tem quantos anos? 72 anos, olha, essa senhora. Agredida aqui, pela olha filha, o rosto hein? dela, gente. Ela tá triste, óbvio, é uma mãe que não quer ver os filhos se desentendendo, Exatamente. Eu queria que eles se entendessem, mas estou vendo que é impossível isto acontecer. E como é que o coração da senhora, como mãe, né, fica numa situação dessa? Muito triste mesmo de ver essa situação assim, se repetindo, né? É uma senhora de 72 anos que está aqui, ela realmente, ela está com o olho cheio de água, viu, Pois gente? é, não é pra assim menos, que ela né? está emocionada, preocupada com as filhas, ela quer até fazer um apelo, viu, à filha dela. Pode fazer. Sueli, pelo amor de Deus, pare com isso. Está induzindo seus filhos agora para vir agredir as minhas netas, como aconteceu, né? Eu não posso mais estar nessa situação que está acontecendo, né? Eu peço encarecidamente que você dê um basta nisso. Gente, é uma mãe sofrida, né? Uma mãe que está muito triste, fazendo um apelo aqui à filha, né? Para Cláudia, parar com essa situação. Ela quer que todos os filhos se entendam. E eu volto aqui. Oi, Não, Casimiro. só para a gente destrinchar melhor Pode tudo, falar. para explicar, muita gente está chegando agora. Por que Sueli, que é a filha dela, deu um soco no rosto dela? O que está motivando tanta confusão? Eu sei que a irmã de Sueli já falou, mas só para a gente entender tudo melhor, né? Porque o que leva uma filha a dar um soco no rosto da mãe? O que é isso? E a contar também, ela é pé feio, com o apoio da polícia. Quem diretamente a polícia está apoiando esse tipo de coisa. É isso, Casimiro. Eu vou deixar até a própria irmã dela, né, a Celidalva, que é mãe de Marvis, explicar, porque eu acho que ela vai ser mais clara nessa situação. O que você acha que acontece com a sua irmã? Eu sei que você me falou um pouco antes a sua opinião em relação a isso, mas eu gostaria que você mesmo falasse com o nosso público. Eu acredito assim, existe a inveja, ela passa por algum transtorno mental, acho não, tenho certeza. Ela precisa urgentemente, desde o momento que ela agrediu minha mãe, de um tratamento psicológico e, infelizmente, ela não quer aceitar isso. E a família, o marido, conversei com o marido dela, Sérgio Figueiredo, e disse a ele, olhe, na época que ela deu um murro em minha mãe, trate de procurar um psicólogo para ela e consultas com neuro, porque ela precisa muito tomar medicação, que não está normal não. Uma filha agredir a mãe e agora ainda piorando, quer dizer, cada dia pior. Minha mãe é uma pessoa sofrida. Minha mãe é sofrida, quer dizer, uma idade dessa, né? Meu pai não está mais aqui presente. E ela ficar assistindo isso, guerra, briga entre irmãos, isso é triste. Então há a desconfiança, né, por parte de você, que ela tenha algum tipo de transtorno mental, é isso? Eu não tenho desconfiança, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, porque eu sou irmã, eu sou da área de saúde, e eu tenho noção e tenho certeza que Sueli precisa de um tratamento, porque qualquer hora dessa ela vai surtar de uma maneira bem mais grave e aí a gente não quer pegar e esperar o pior. E olha, Celidalva, eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, por que você acha que a sua irmã, né, que é policial, a outra irmã, protege a Sueli? Eu acho assim, elas, bem no passado, Sueli ajudava muito ela. Então eu queria assim, troca de favores, entendeu? Eu sempre vou te ajudar, eu me ajudar. E essa outra também, ela sofre também problemas mental. Então você acha que as duas irmãs? Todas duas, que é muito sofrimento assim na vida dela, entendeu? Que é da policial. Ela não tem contato com minha mãe, entendeu? Porque mãe é mãe, a gente senta, conversa e ela não tem. E o pouco que assim no passado a gente conversava, eu já senti algumas falhazinhas nela, mas quem sou eu para pegar e dar esse diagnóstico, né? Então assim, todas as duas, tanto uma como a outra, precisa realmente de tratamento. E, infelizmente, elas não querem. Então,
se não tomar providência, a gente vai ter sempre a cena dos próximos e terríveis capítulos. Isso assusta, né? Muito, muito, porque assim, é minha mãe que está aí no meio disso tudo, né? E mãe é mãe, o que a gente puder fazer por ela, a gente faz. Então eu espero realmente que elas parem, elas tenham consciência do que estejam fazendo. Tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cláudia. detalhes aqui dessa situação difícil, não é, Casimiro? Obrigado, Cláudia. A gente volta com você daqui a pouco, hein? Está com a família, a menina que foi agredida. Ontem, Cláudia, nós ficamos aí abismados com a agressão, só que a história, na verdade, o imbróglio já acontece há muito tempo, não é isso? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Murilo. Obrigada pelo bem-vinda. Boa tarde também para você que assiste a gente. Isso mesmo, Murilo. É um problema antigo aqui familiar, acabou provocando, né, até essa situação. Eu vou conversar mais com Marvis, aqui, que foi agredida pelo policial militar. Inclusive, Murilo, o Ministério Público já está acompanhando esse caso. O policial militar ele foi afastado das atividades e parece que já está fazendo aí acompanhamento psicológico. Mas Marvis, que passou por toda a situação, ainda foi levada presa por desacato. Você estava me falando isso? Eu fui levada na viatura por desacato, fui ouvida lá, depois de um bom tempo, me deixaram em pé lá. Fui ouvida e depois eu fui liberada. Depois de ser liberada, fui diretamente na corregedoria para prestar também minha denúncia, porque foi um abuso extremo dele. E fui lá na corregedoria, fiz a minha denúncia e estou esperando ser chamada, até para mandar minhas provas, porque no momento eu não dava, porque estava fora o sistema. E estou esperando ser chamada para ser ouvida e ele também ser ouvido. Olha, Marvis é estudante de Direito, tem 24 anos e isso também prova um pouco do comportamento dela. Ela tentando dialogar, nas imagens a gente consegue ver, ela tentando conversar com os policiais, mas foi uma abordagem muito violenta e ele aplicou spray de pimenta muito perto do seu olho, muito perto do seu rosto. Eu, como estudante, entendo que tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa, porque dá para ser resolvido. Se a gente estava conversando antes, por que não conversar com ele também? Até para, se ele quisesse, já que ele é um membro do Ministério do Estado, que está ali para servir. E a gente troca nossa liberdade pela nossa segurança. Então, a partir do momento que ele chega ali, não ouve e, pelo contrário, só briga, me xinga de vários nomes, sem ao menos tentar conversar comigo, ao menos ter um diálogo entre eu ou qualquer um que tivesse, porque não foi só comigo, foi com qualquer um. Não teve nenhum diálogo com a parte de cada, a minha parte, onde estava minha irmã, minha avó e etc. Mulheres, não teve nenhuma condição disso. Então foi extremamente truculento, extremamente perverso da parte dele. Até hoje, Marvis, você está sentindo ardência nos olhos? Conta pra gente. Sim, eu sinto ardência porque o spray foi muito próximo. Então, toda vez que eu tomo banho, lavo o meu rosto, eu sinto como se estivesse ainda derramando aquele jato. E meu rosto ainda sinto ardência por aqui, minha mão, essa parte também. Sinto porque eu fiquei tentando limpar meu rosto, achando que ia sair, mas não saiu, até hoje está ainda ardendo. No momento da agressão com spray de pimenta, a sua irmã Marcele me contou que você estava até lavando o rosto na hora, né? Você correu para lavar o rosto com água e aí ele foi para cima de você porque você estava com o celular gravando. O que foi que ele fez? Ele tentou te dar um mata-leão. Agora, eu queria, viu, com a sua licença, Murilo, eu queria mostrar. Olha só o tamanho dessa menina. Olha só, fica aqui de lado para a gente ver como ela é magrinha. Olha, gente. Eu aqui perto dela, olha. Ele tentou dar um mata-leão nessa menina. Fala pra mim. Foi isso, na hora ela não estava conseguindo nem enxergar nada, porque ela estava com o olho fechado, jogando água. Aí eu estava com o celular na mão, aí ele tentou me dar um mata-leão para tirar o celular da minha mão. Que foi o momento que ela pegou e apareceu. Ela viu a hora, o movimento, aí ela pegou, apareceu no meio e afastou ele. Que aí foi quando ele falou que foi agressão, sendo que ela estava tentando me defender. Ou seja, Marvis, mesmo agredida, quando viu ele em cima da irmã, ela correu para ajudar a irmã, né? Uma questão familiar aqui forte entre vocês duas que são irmãs. E eu não
agredi em nenhum momento ele, eu simplesmente afastei, eu queria afastar, eu me botei no meio, porque se ele quisesse fazer uma coisa, que fizesse comigo e não com minha irmã. Então eu me botei na frente e mandei ela ir guardar o celular, porque se é o celular que estava dando perigo a ela, que ela guardasse, que parasse então. Eu volto com você, Murilo. Pois é, Cláudia, muito obrigado. Eu estou vendo aqui as imagens que estão chegando aí de tiroteios acontecendo aqui em Salvador. A gente que confia muito na nossa polícia militar, só que a gente não pode generalizar. As imagens estão aí, todo mundo já está acompanhando, né? Enfim, uma ação aí que desnecessária, muitos policiais sabem do que eu estou falando, até porque o que eu mais conheço, o que eu mais tenho é amigo polícia. O rapaz está sendo atendido aí, o policial já foi afastado, agora é com a Corregedoria da Polícia Militar.